Imagina só a cena. De um dia para o outro, você fica no escuro. Você abre o aplicativo e, cadê? A consulta simplesmente sumiu. Aquela fisioterapia fundamental depois de uma cirurgia? Barrada na recepção. Um exame crucial? Não autorizado. É um verdadeiro pesadelo, não é? Uma angústia imensa de não saber se o seu tratamento vai continuar. Pois bem, na nossa explicação de hoje, a gente vai desvendar exatamente o que está por trás dessa paralisação assustadora. Sejam muito bem-vindos. O nosso foco aqui é decodificar, passo a passo, o que você precisa fazer quando a operadora de saúde subitamente puxa o tapete e interrompe o seu atendimento. Dá pânico? Com certeza. Mas olha, transformar essa frustração toda numa estratégia clara e objetiva é totalmente possível. E digo mais, a informação bem estruturada é a sua melhor defesa contra a negligência. Para a gente se organizar, o nosso roteiro vai cobrir 4 fases bem diretas. Primeiro, o choque da suspensão repentina. Depois, o risco absurdo que é ficar esperando. Em seguida, o plano de ação prático para você aplicar. E por fim, como construir a sua proteção legal através de evidências. Porque, convenhamos, toda crise confusa tem sim uma solução metodológica. Vamos lá? Então, começando pela fase 1, o choque da suspensão repentina. Quando somos deixados no escuro, é aquele instante exato, sabe? Na recepção da clínica ou olhando perplexo para a tela do celular quando cai a ficha de que o cuidado desapareceu. É uma loucura, porque de um lado a gente tem uma urgência vital, uma pessoa precisando de uma cirurgia ou de uma terapia indispensável. E do outro lado, aquelas desculpas dolorosamente vagas da operadora. Ah, foi um problema administrativo, teve uma mudança de rede, pendência cadastral, ou o clássico e sempre conveniente, opa, o sistema caiu. E o pior é que isso costuma ser jogado no seu colo ali mesmo, no balcão de atendimento, no momento exato em que o procedimento ia acontecer. Olha, plano de saúde não é brincadeira de corda bamba, mas é exatamente essa sensação de instabilidade que essas justificativas provocam na gente. E aí entramos na nossa fase 2, o risco da espera, porque o tempo pessoal é um fator decisivo. Quando a clínica te dá uma desculpa vaga, a reação mais natural do mundo é cruzar os braços e aguardar que eles resolvam, certo? Mas eu te garanto, o risco de ficar inerte nessa hora é imenso. A gente não está falando de chegar a 15 minutos atrasado numa consulta de rotina. Pensa num cenário de reabilitação de um AVC. Se a fisioterapia é cortada do nada, isso afeta diretamente a mobilidade e a fala do paciente. Ou imagine uma terapia infantil com acompanhamento multiprofissional. Parou, isso gera retrocessos educacionais e emocionais gigantescos. E no caso de uma doença autoimune, atrasar um exame significa prejudicar o ajuste fino de uma medicação importantíssima. Atrasos administrativos causam danos físicos reais, palpáveis e muitas vezes irreversíveis. O ponto mais crítico aqui é o perigo daquela mentalidade do amanhã eu ligo, ou certeza que é só um bug no sistema. E, veja bem, às vezes até é, mas na esmagadora maioria das vezes, essa falsa esperança faz a situação se arrastar por semanas a fio. E quando um tratamento exige continuidade, perder esse tempo é o mesmo que perder uma janela terapêutica crítica. Interromper uma sequência médica que foi cuidadosamente planejada traz riscos que um simples pedido de desculpas da operadora lá na frente definitivamente não vai curar. É por isso que chegamos na fase 3, o plano de ação prático. É a hora de assumir o controle. O desespero tem que dar lugar à estratégia. A gente precisa sair dessa posição de vulnerabilidade tomando medidas bem concretas. Aqui está o nosso plano de defesa definitivo, em 5 passos fáceis de seguir. Primeiro, você precisa confirmar o tipo exato da suspensão. Cancelaram o contrato todo ou foi só aquele laboratório específico? Entender o tamanho do problema dita o seu próximo passo. Segundo, nada de aceitar um não de boca. Exigir uma resposta formal por escrito é inegociável. Terceiro, o médico responsável tem que ser avisado imediatamente. Quarto, verifique se as alternativas que o plano está oferecendo são realmente viáveis. E quinto, se você tiver que gastar um centavo do próprio bolso numa emergência, guarde cada recibo como se fosse ouro. Falando especificamente do segundo passo, o contraste é muito claro. O jeito errado é balançar a cabeça e aceitar a promessa verbal do atendente de que fica tranquilo, amanhã volta tudo ao normal. O jeito certo é bater o pé e exigir a prova escrita, documentos formais, números de protocolo com data e horário. Na área da saúde, promessas jogadas ao vento custam muito, muito caro. Se a clínica disser que o convênio não liberou, não saia pela porta sem um documento comprovando essa recusa em mãos. Sobre o terceiro passo, que é informar o seu médico, entenda que isso vai muito além de ser educado e dar um simples aviso. Um relatório médico atualizado é uma arma tática formidável.
Esse papel vai atestar o seu histórico e, principalmente, a urgência clínica e os riscos exatos de parar aquele tratamento. É literalmente a prova científica de que continuar o cuidado não é um capricho, mas sim uma necessidade absoluta que não pode esperar. Já no quarto passo, a gente esbarra naquelas famosas alternativas oferecidas pelas operadoras. E a pergunta que não quer calar é: essa alternativa é realmente equivalente e dá para chegar lá a tempo? Muitas vezes, o plano te manda para um lugar do outro lado da cidade, ou pior, para um profissional que nem tem a especialidade exata que você precisa. E aí, a opção se torna inútil. Legalmente falando, se a solução substituta não atende à urgência do paciente, ela é considerada insuficiente. Fique de olho nisso. O que nos leva a um dos maiores dramas que as famílias enfrentam: ter que pagar do próprio bolso para o tratamento não parar. Gente, isso é um ato de puro desespero. E o alerta vermelho aqui é que o reembolso automático nunca, jamais é garantido. Isso vai depender a fundo do seu contrato, da urgência médica que você conseguiu comprovar e de como aquela negativa inicial aconteceu. É exatamente por isso que cada nota fiscal e cada recibo são peças vitais se você precisar brigar por esse reembolso mais tarde. E assim a gente entra na nossa quarta e última fase, a proteção legal e as evidências. Vamos construir um escudo. Esse é o momento em que a sua organização vira uma armadura jurídica para te blindar contra essas falhas absurdas do serviço. Aquela frustração enorme de ver o tratamento suspenso tem que virar combustível para você organizar os seus arquivos, agora mesmo. O seu arsenal precisa ter pedidos médicos, contratos, carteirinhas, boletos provando que os pagamentos estão rigorosamente em dia, capturas de tela do aplicativo, e-mails e, claro, a recusa formal da clínica que a gente já comentou. Quanto mais rápido você juntar tudo isso, mais força você tem para provar o que realmente aconteceu. É trocar o caos e a desorganização por registros irrefutáveis. Mas por que tanta papelada é tão crucial assim? Porque quando os especialistas jurídicos analisam essas provas, eles conseguem descobrir qual foi a verdadeira falha. De repente, a suspensão foi uma negativa indevida mascarada de probleminha no sistema, ou um descredenciamento que esqueceram de te avisar. Ter os documentos certos permite atacar direto a raiz do problema, antes mesmo que essas evidências evaporem nos sistemas internos das empresas. E tem um detalhe que muda o jogo, muito usado como desculpa final para cortar o serviço: a alegação de atraso no pagamento. Mas presta muita atenção. Um simples atraso não dá passe livre para a operadora te abandonar de surpresa. De jeito nenhum. A lei é clara e exige comunicação prévia adequada. O paciente não pode ser pego desprevenido no meio de uma terapia importante, mesmo que exista alguma pendência financeira. Transparência e aviso antecipado são deveres contínuos. No fim das contas, o grande objetivo de se preparar assim é não deixar que essa crise vire um labirinto infinito. Ir atrás de suporte jurídico desde o primeiro momento não é exagero nenhum, é pura precaução. Uma orientação especializada pega toda essa papelada e transforma em ações seguras. Isso poupa você daquele ciclo interminável de musiquinha de teleatendimento que não resolve nada e evita decisões tomadas no calor do momento. É, sem dúvida, o caminho mais rápido para tentar restabelecer o atendimento e proteger a sua saúde. Depois de mergulharmos em tudo isso, desde o choque inicial até como montar o seu escudo protetor com os documentos certos, fica a grande reflexão: se um tratamento vital fosse interrompido de repente, hoje, agora mesmo, as suas evidências estão prontas e bem documentadas? Transformar a nossa passividade em preparo é a única forma de garantir que o nosso direito à saúde jamais fique refém de falhas administrativas, mal explicadas ou do simples acaso.